Fala aí, turmas do 7º ano, como é que vocês estão, beleza? Pois é, então, estou aqui de volta para gravar a segunda parte, cara, do nosso vídeo sobre trabalho e sociedade brasileira, capítulo 3 da unidade 4, tá bom? Eu já gravei a primeira parte do vídeo e agora nós vamos para a segunda parte. Lembrando que esse conteúdo vão ter 3 partes, beleza? Esse conteúdo vai ter 3 partes, a gente está na segunda parte agora. Aula passada, a gente tinha falado sobre educação, né? Sobre um indicador sobre educação, na verdade 2 indicadores sobre educação, que era a taxa de analfabetismo e a questão dos anos de escolaridade, né? Agora eu vou continuar com expectativa de vida ao nascer, né? E outros que a gente vai falar também agora. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, esse indicador, expectativa de vida ao nascer, ele está diretamente ligado às condições de vida da população. Ou seja, refletem as questões de saúde, especialmente saúde pública, que no Brasil há um programa de saúde pública, que a gente chama de SUS, né, e ele tem relação direta com esse indicador, né? Obviamente esse indicador, quanto maior, melhor, né? E é uma média. Como assim uma média? A gente vai pegar as pessoas que tiveram óbito e ver qual é a idade que essas pessoas tinham, né? E aí faz uma média e você vai ter um indicador de expectativa de vida daquele país. No caso do Brasil, está em 76,5 anos de média. Então a expectativa de vida brasileira é de 76,5 anos, o que é considerado uma taxa de média para alta, tranquilo? Obviamente tem vários países com esse indicador menor do que a gente, né? Especialmente os países mais pobres, especialmente os países africanos, por exemplo, porque é um continente que sofre mais com a pobreza. Nesse continente temos vários países com expectativa de vida abaixo dos 50 anos. Eu vou citar um exemplo, só para você saber. Sudão do Sul, que é um país que vive uma guerra civil, houve uma separação com a República do Sudão, e a gente tem lá uma condição muito precária. A expectativa de vida no Sudão do Sul é de 43 anos na média. Então olha como é muito baixa, né? O Brasil está com 76,5 e não está tão ruim, mas fica abaixo dos países considerados desenvolvidos, como por exemplo, países da Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá. Eu vou dar um exemplo do Japão para vocês. O Japão é a maior expectativa de vida do mundo, né? A média no Japão chega a 84 anos, o que é consideravelmente maior do que o Brasil, né? Embora o Brasil tenha um indicador que não é ruim, é um indicador de médio para bom. E esse indicador, ele está mostrando uma evolução no Brasil. Ele vem aumentando, né, de forma gradativa, certo? E essa melhora na expectativa de vida, ela diz uma coisa para a gente. Ela diz que o Brasil, de uma maneira ou de outra, tem uma melhoria de qualidade de vida. Porque se esse indicador não aumentasse, permanecesse igual ou mesmo diminuísse, aí era um mau sinal. Como ele está aumentando, é porque, de alguma maneira, a expectativa de vida no Brasil, a condição de vida, né, no Brasil está melhorando, né? Aqui eu vou mostrar para vocês um gráfico com essa evolução. Desde a década de 40 até 2016, né? O dado que eu mostrei agora, eu vou voltar para vocês verem, é um dado do ano passado, por isso que você está vendo que ele é um pouquinho maior do que 2016, né? Então, olha só, 45,5, aí foi indo, ó, 48, 52, 57,6 e 75,8, mostrando essa evolução que eu tinha dito para vocês, beleza? Isso é um bom sinal. Isso é um sinal que a melhoria na qualidade de vida do Brasil é real. Isso está sendo mostrado pela expectativa de vida. Ok, turmas? Vamos seguir. IDH. Esse indicador é o mais importante. O indicador de IDH é considerado o mais importante. Por quê, professor? Porque ele mede não apenas um indicador, mas 3 indicadores. Então ele é um indicador complexo. Ele é um indicador que tem mais de uma variável. É uma abreviação, Índice de Desenvolvimento Humano, né? E o que forma o IDH? Né? O IDH ele é formado por 3 indicadores. Quais são eles? Anos de escolaridade, que é um indicador que reflete na educação pública, que a gente já, né, trabalhou na primeira parte da aula. A expectativa de vida, que tem relação com a saúde,
que a gente terminou de explicar agora no slide anterior, e o PIB per capita, que é relacionado à renda, né, que a gente também trabalhou na primeira parte desse conteúdo. Então são esses 3 indicadores. Esses indicadores são jogados numa equação matemática e essa equação vai dar um resultado, né? E esse resultado ele varia de 0 até 1. Então você vai ter 0,3, 0,4, 0,5, enfim. O nosso IDH mais recente, o IDH de 2019 do Brasil, recém-divulgado pelo IBGE, é 0,716. Isso coloca o Brasil na posição de número 79 no ranking mundial. O que é isso? A gente pegou os países do mundo que divulgam o IDH e fez um ranking, né, segundo esse critério. E o Brasil ocupa a posição de 79, numa lista de aproximadamente 185 países. Não é uma colocação tão boa assim, né? Embora o IDH brasileiro seja maior do que vários outros, de vários países. Mas eu não acho que a gente está bem localizado, eu acho que a gente tem potencial para melhorar muito no IDH. Agora, para melhorar o IDH, a gente vai ter que atacar, vai ter que melhorar esses 3 indicadores. Anos de escolaridade, expectativa de vida e PIB per capita. São, digamos, 3 pilares, né, de uma sociedade: educação, saúde e renda. Então, não é tão simples assim a gente melhorar o IDH, vai precisar de muito trabalho, né? A ONU, o que é a ONU, gente? A ONU é uma instituição multinacional, enfim, formada por com 190 e poucos países, e a ONU ela utiliza o IDH como um critério para definir se o país é ou não é desenvolvido. Na verdade, a ONU ela dividiu o IDH em 4 grupos, vamos colocar assim: os países com IDH baixo, com IDH médio, com IDH alto e muito alto, ou então elevado e muito elevado, né? Como é que ficou? Quem tem aí abaixo de 0,55 de IDH é chamado de IDH baixo, são os países mais pobres. Eu estou falando principalmente dos países africanos, né? Quem tem o IDH aí entre 0,556 e 0,699, ou seja, quase 7, quase 0,7, né? A gente chama de IDH médio, né? Ainda são países subdesenvolvidos, IDH médio. Aí eu tenho o pessoal da casa do 0,7, né? 0,7 até 0,799. Aí é o caso do Brasil, né, pessoal? Né? A gente está nessa categoria. A ONU chama de IDH elevado. O que significa IDH elevado? São países que ainda são subdesenvolvidos, mas que estão apresentando um desenvolvimento. A gente pode chamar também de países emergentes, né? Ou subdesenvolvidos em desenvolvimento, né? É o caso do Brasil. E o pessoal do 0,8 para cima, que a ONU vai chamar que é o IDH muito elevado, a ONU vai chamar de país desenvolvido, né? A gente não está nessa categoria ainda, né? O IDH brasileiro mantém uma trajetória de aumento. Isso é outra boa notícia, né? Só que um aumento com uma velocidade menor do que a gente considera boa. Vamos tentar dar uma olhada nisso? Aqui é o gráfico de 2002 até 2018 e aqui é o valor de IDH que a gente pode ver. Você vê que o ritmo de crescimento vai variando, né? Mas ele não é muito alto, viu? E teve até uma quedazinha pequenininha aqui. Gente, uma pergunta para vocês: é possível ter queda no IDH? O que vocês acham? Queda no IDH, isso é viável? Claro que é, pessoal. Se você tiver, por exemplo, um desemprego muito grande, um crescimento muito grande do desemprego no país, a renda per capita da população vai cair. Se a renda per capita cair, o que vai acontecer com o IDH? Ele vai cair também. Então o IDH ele pode subir ou ele pode cair. Aliás, se eu for pensar no contexto atual que a gente está vivendo, né, a gente pode até pensar em uma possível queda do IDH brasileiro. Aí, nesse caso, não só o Brasil, outros países podem vivenciar esse problema, porque o desemprego, devido a esse isolamento social muito forte, né, que tem em vários países, o desemprego vai subir, né, porque tem várias atividades econômicas que dependem da circulação das pessoas.
Então isso pode afetar sim o desemprego e isso talvez afete também o nosso IDH. Tranquilo? Então ele nem sempre sobe, né? No caso do Brasil ele está apresentando essa trajetória de subida, o que é um bom sinal. A gente queria que subisse mais rápido, mas é melhor assim do que estar descendo, né? Beleza. Agora vamos lá trabalhar um outro indicador, chamado de população economicamente ativa. PEA, né? É uma abreviação, PEA. Essa população é as pessoas naquele país, naquele estado, naquela cidade, enfim, que estão aptas a trabalhar, que têm uma idade adequada para trabalhar nas suas diversas modalidades de trabalho, né? E que têm, digamos assim, condições de saúde e outras condições para poder executar uma profissão, um serviço, uma atividade econômica. A gente aqui no Brasil define essa PEA com uma população do grupo da faixa etária de 15 a 65 anos. Então essa é a população economicamente ativa brasileira. Os outros países podem ter critérios diferentes, isso pode variar de um país para o outro. No nosso caso, de 15 a 65 anos. 15 anos aí é o pessoal que vai trabalhar com menor aprendiz, né? Depois você vai ter um pouco aí estagiários e tal, para você depois ter a população adulta, vamos colocar assim. Em 2019, a nossa população economicamente ativa é formada de 108 milhões de pessoas, 108 milhões de trabalhadores, o que é maior do que a população de vários países. Tem muitos países no mundo que não tem esse total de população. Então a nossa força de trabalho no Brasil ela é muito grande. Então o Brasil tem um potencial econômico muito grande, porque tem uma população economicamente ativa muito elevada. Poucos países têm essa população economicamente ativa. 58 milhões de homens e 50 milhões de mulheres. O que é um número curioso. Por quê? Porque no Brasil, nós já sabemos disso, já discuti isso com vocês em aulas anteriores, tem mais mulheres do que homens. Então, teoricamente, deveria até o número de mulheres superar o número de homens, né? Mas isso não acontece. Daqui a pouco a gente vai discutir isso. O setor que mais gera emprego no Brasil é o setor terciário, né? Então, o setor primário e secundário são importantes, mas geram menos empregos do que o terciário. Lembrando que o terciário é comércio e serviços. Eu estou incluindo o turismo também. O primário a gente sabe o que é: agricultura, pecuária e extrativismo, e o secundário é indústria. Lembrando que os processos de mecanização, de automação, afetam diretamente os empregos do primário e secundário. E os empregos do terciário é mais difícil essa substituição, né? Então, por isso que o terciário acumula mais emprego no Brasil. Na verdade, isso é uma regra, né? Nos países que têm um desenvolvimento econômico um pouco maior, o terciário acaba se destacando, né? Beleza. Para fechar isso aqui, vamos lá. Mulheres no mercado de trabalho. Uma discussão à parte agora, por quê? Porque há um crescimento gradativo da inserção da mulher no mercado de trabalho. Se eu for pegar aquele número da população economicamente ativa, no caso das mulheres, se eu pegar anos anteriores, ele era menor do que agora, ou seja, vem crescendo, né? O que é um sinal positivo, né? Até porque houve uma mudança no papel social da mulher, né? Na década de 40, 50, o Brasil era um país muito machista e a mulher era dona de casa. Hoje é bem diferente, as mulheres estão trabalhando, estão se inserindo, estão estudando, tendo profissão, né? Então esse dado mostra para a gente exatamente isso. A mulher está aumentando a sua participação, embora ainda temos diferenças, né? Que diferença, professor? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês. A primeira diferença é na população economicamente ativa, mais de homens. A segunda diferença é cargos de chefia. As mulheres, na média, obviamente tem mulheres que ocupam cargos de chefia, claro, mas na média, mais homens ocupam o cargo de chefia. Isso é um fato, né? Que retrata ainda essa desigualdade. Outra, a questão do salário, né? O salário médio dos homens também é um pouco maior do que o salário médio das mulheres. E as mulheres apresentam uma taxa de desemprego maior do que a dos homens, né? Então são fatos que mostram o que para a gente? Que há uma desigualdade ainda no mercado de trabalho em relação a homens e mulheres.
Essa desigualdade está diminuindo, mas ela ainda existe, beleza? E tem uma questão que eu quero discutir com vocês, que é a questão da jornada dupla de trabalho. Como assim, professor? É uma questão machista, cultural brasileira, mas normalmente os trabalhos domésticos, quem cuida são as mulheres. Obviamente, pessoal, isso está mudando. Na minha casa mesmo eu ajudo bastante, por exemplo, eu tento ajudar, faço vários trabalhos domésticos, mas nós sabemos que no Brasil e em outros países também, as mulheres acabam cuidando desse trabalho. Só que as mulheres estão no mercado de trabalho, então muitas delas fazem assim, cumprem a sua jornada de trabalho no esquema profissional, como qualquer homem faz também, e quando chegam em casa ainda vão ter que cuidar de quê? Do trabalho doméstico. Chamamos isso de jornada dupla de trabalho. É uma injustiça que as mulheres ainda vivem. Então, quer dizer, ainda há várias desigualdades e a mulher ainda tem que lutar contra essas injustiças. Obviamente, os homens podem contribuir muito com essa luta, claro, né?